Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus, em Lucas, capítulo 5, versículo 31. Meu nome é Bianca Moraes e eu faço estudos sobre o Evangelho na perspectiva do livro Fonte Viva. E aqui a gente tece as nossas considerações para a gente se aprofundar na palavra de Deus e aprender a levar uma vida mais leve. O intuito desse canal é que a gente possa espalhar o amor, espalhar a leveza, espalhar uma forma mais saudável e feliz de viver. E quando eu digo saudável, eu quero dizer do ponto de vista espiritual e do corpo também. Então vamos lá? Aqui fala de reflexões importantes, porque Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Na verdade, todos aqui na Terra, naquela época que Jesus veio e até hoje, somos doentes no espírito. Doentes no sentido de que ainda não somos perfeitos, ainda somos imperfeitos, precisamos melhorar, precisamos aprender a lidar com tantas emoções, com as nossas formas de levar a vida. Quantas vezes a gente erra em vários aspectos da nossa vida, erramos com as pessoas que amamos, erramos com as pessoas com as quais não temos contato diretamente, erramos conosco mesmo. E Jesus veio para ser exemplo para nós, para servir, para mostrar o amor e ensinou para a gente por meio de palavras e, como eu disse, por meio dos exemplos. Ele veio para isso. E aqui a gente pode levar a perspectiva de que Jesus nos ensina a ser como Ele, a ser médico nas situações ruins, a ser a luz em meio à escuridão. E como que a gente pode fazer isso? A gente sempre tem recursos para agregar na sociedade, para agregar na vida, para agregar no nosso grupo familiar, no nosso grupo de trabalho, para agregar a nós mesmos. Primeiro vamos falar de nós, como nós temos que ser luz para nós mesmos. Não é fácil, né? Às vezes a gente se perde na nossa vida, no nosso dia a dia, numa rotina desorganizada que a gente conduz. A gente acorda cedo mas já acorda um pouco atrasado e aí toma um café às pressas, não ora direito, não agradece pelo café da manhã, ou sai comendo enquanto resolve outras coisas e já vai usando o celular, entrando em rede social, respondendo mensagem, vendo videozinhos na internet. E a gente não faz o básico, que é cuidar do nosso espírito de manhã, agradecer, respirar profundamente, puxar um ar fundo ao abrir a janela e sentir a brisa do amanhecer. Nesse momento aproveitar para agradecer a Deus pela vida, pelas coisas que já temos, que já conquistamos e também, como é importante, a gente agradecer por aquilo que a gente vai conquistar, porque isso é um ato de fé. A gente agradecer já pelo que a gente vai conquistar, por aquilo que está no nosso coração, que Deus colocou no nosso coração e a gente vai conquistar ainda. E aí a gente já melhorar o nosso dia, já ser luz para nós mesmos, já ser médicos para nós mesmos enquanto espíritos ainda doentes do ponto de vista espiritual mesmo, do ponto de vista emocional. E quantas vezes a gente tem deixado isso de lado? Na hora de se alimentar, não escolhe bem o alimento e aí come o que é mais fácil, o que é mais prático e não come o que é um alimento saudável para o nosso corpo. Como eu já falei aqui, a nossa maior responsabilidade nessa vida é conosco mesmo, inclusive com o nosso corpo, que é o veículo por meio do qual a gente existe aqui na Terra. Então imagina se a gente não cuida desse corpo, né? Eu gosto de brincar que a gente não abastece o nosso carro com refrigerante, mas a gente coloca tanta comida tóxica dentro da gente, inclusive o refrigerante. Por que a gente faz isso com a gente mesmo, né? A gente cuida tão bem, às vezes, das coisas que a gente tem, mas da gente mesmo a gente não cuida. Então, que a gente comece sendo luz pra gente mesmo, sendo apoio pra gente mesmo, sendo médico pra nós mesmos, antes também de ser médico pros outros. Porque Jesus disse que os mandamentos podem ser resumidos em 2. Os 10 mandamentos podem ser resumidos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas, se Jesus diz que nós devemos amar o próximo como nós mesmos, então nós devemos amar muito a nós mesmos, porque assim nós vamos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então a gente deve cuidar, ter esse autocuidado, começar amanhã com alegria, a reservar um tempo para fazer atividade física. E dizer que não tem tempo é uma questão de prioridades. Eu sei que muitas pessoas têm famílias para cuidar, filhos,
principalmente mulheres que ainda são responsáveis pelos cuidados dos filhos e na maior parte do tempo, às vezes, infelizmente, não podem contar com a ajuda do pai, e mesmo estando casadas, o que é lamentável, mas nesse caso, quando a carga cai toda sobre a mulher, eu sei que é mais difícil ela reservar um tempo para ela se cuidar, para ela ir à academia, mas é importante não se abandonar, sempre lembrar desse princípio de que Jesus disse que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, como eu vou amar o meu filho se eu não amo a mim mesmo? Como eu vou cuidar do corpo do meu filho, da saúde do meu filho, se eu não cuido do meu corpo e da minha saúde? Então, vamos começar, inclusive, por exemplo. Porque os filhos aprendem muito por exemplo. Os filhos aprendem mais por exemplos do que por palavras. Então pode observar, às vezes tem uns videozinhos aí na internet de as criancinhas imitando a mãe, a reação dos pais diante de alguma situação. E isso é muito simbólico e realmente é a verdade. A gente tem que lembrar que nós imitamos os nossos pais naquilo que eles fizeram e não tanto naquilo que eles disseram para nós. Então pense nisso na hora de se cuidar, você que tem filhos, para ser exemplo, mais do que por palavras, mas por exemplo. E aí, partindo desse ponto de que você já cuidou de você, de que você já se amou, já está se amando, já está se cuidando, você deve também ser luz para os outros. E como que você vai ser luz para os outros? Você não precisa fazer uma grande obra para ser luz para os outros. Você não precisa abrir uma instituição de caridade. Você não precisa passar horas do seu dia em trabalho voluntário. Para você ser luz nos outros, é você ser luz no dia a dia. É você ser paciente com aquelas pessoas mais grosseiras. E é essa interpretação, inclusive, que está aqui nesse livro, Fonte Viva. Que a gente que, por exemplo, é esclarecido em algum ponto, por exemplo, se eu sei ler, eu ter paciência com quem ainda não sabe ler. Se eu sou uma pessoa paciente, eu ser paciente com aquele que ainda é rude, é impaciente. Se eu tenho saúde, é eu levar auxílio aos que ainda não têm saúde, aos que estão com desequilíbrio na saúde. Se eu já tenho fé, é eu levar uma palavra de fé para alguém que ainda está meio perdido, que tá sem fé, que tá sem esperança na vida, porque a fé nada mais é do que uma esperança na vida, uma esperança de que as coisas vão dar certo. E se eu tenho fé, eu posso levar uma palavra de fé para um amigo que está desesperado, um colega de trabalho. Você não precisa ser íntimo das pessoas para levar o amor para elas. Se você vê uma pessoa tristinha, você não precisa ser invasivo, mas você pode ser um auxílio, você pode ser luz, você pode olhar para aquela pessoa com amor e talvez ela até se sinta à vontade para se abrir com você. E aí você fala, eu não quero lidar com isso. Pois é, enquanto a gente não quer lidar com as coisas, porque a gente nunca tem tempo para fazer o bem, a gente está deixando de ser o que Jesus pediu pra gente ser aqui, pra gente ser luz, pra gente brilhar a nossa luz perante o outro, perante o mundo. Então imagine se você não tem tempo para ajudar o seu irmão que te pede um auxílio. Eu não tenho paciência para escutar o outro. É a hora de você exercitar a sua paciência de escutar. Se você está desfrutando de uma condição financeira boa, você não precisa abrir mão de tudo que você tem para você auxiliar o próximo. Mas você pode ajudar um pouco. Eu tenho certeza que na sua casa tem coisas que você não usa. Tem objetos parados na sua cozinha, inclusive. Às vezes copos que você não usa, talheres em excesso. Nos seus armários pessoais tem, por exemplo, acessórios, roupas, coisas que você não usa mais, mas que podem tanto alegrar a vida de alguém, que alguém ao usar aquilo vai se sentir bem, vai se sentir feliz, ela vai colocar aquela pulseira e vai se alegrar, aquela pulseira que você não usa mais, aquela jaqueta que você não se identifica mais com o estilo, mas está ali parada no seu armário por puro apego. Então pense em como que você pode ser útil para o mundo. Não seja um peso no mundo. Uma pessoa que só está aqui trabalhando, consumindo, poluindo o planeta e não agregando em nada. Você pode ser muito mais que isso. E para você ser mais, você não precisa ser grandioso. Você não precisa que os holofotes estejam voltados para você. É você ser bom naquilo que está nas suas mãos. No que está dentro de você. Tem alimento na sua casa. Eu tenho certeza que você pode dar um alimento para alguém. Às vezes a gente passa pelas pessoas na rua, como eu já disse aqui, e a gente nem enxerga as necessidades dela. A gente passa por
uma pessoa que a gente está vendo que vai pedir, a gente até desvia dela, para ela não nos incomodar. Olha só como que às vezes a gente é rude, a gente não a gente retém para nós, a gente não é capaz de transbordar aquilo que a gente tem. E olha só, se a gente quer prosperar na vida, se a gente quer receber mais de Deus, se a gente quer ter uma vida mais saudável, mais próspera, mais feliz, mais harmoniosa, a gente tem que transbordar daquilo que Deus já deu para nós. A gente tem que levar para o outro aquilo que a gente já tem. Porque é aquela parábola dos talentos. Deus deu o Senhor, né, daqui simboliza Deus, ele deu os talentos para os servos dele. E aí um servo enterrou aquele talento. Esse servo, o Senhor chamou ele de servo mau e infiel. Agora, aquele servo que ganhou alguns talentos e conseguiu multiplicar, foi arriscar, foi colocar, deu a cara a tapa e aí fez tudo para multiplicar, trabalhou em prol daquilo, para aquilo crescer. Esse servo foi um servo bom, um servo fiel. E ele foi colocado sobre o pouco. E sobre o pouco que ele ganhou, ele foi fiel. E por causa disso, sobre muito, o Senhor dele iria colocar. Então imagina pra gente. Se a gente tem os recursos que a gente não é capaz de transbordar, de levar para o outro, e a gente fica esperando que Deus venha trazer mais, Mas ele te deu aqui para te testar. E aí, você consegue lidar com isso? Você consegue administrar bem? Você consegue multiplicar isso que eu te dei? Se você conseguir, eu vou te colocar sobre mais. Isso pode ser em vários aspectos na sua vida. Você trabalha num lugar que talvez você nem goste. E aí você faz um trabalho mal feito. Peraí, você não está sendo um servo fiel. Por mais que você não goste daquilo, faça o trabalho bem feito. Seja da sua essência fazer aquilo bem feito. Porque aí você vai ser bom naquilo, em tudo que Deus te entregar. Deus vai te mostrar se, nossa, mesmo naquilo que ele não gostou, ele foi bom. Ele soube multiplicar, ele fez bem feito. Então eu vou confiar coisas maiores a ele. Pode observar pessoas que sempre se dedicam em fazer o melhor, e você às vezes a julga como puxa-saco do chefe, essas pessoas prosperam. Algumas realmente são puxa-sacos, mas outras elas se destacam pela competência. É porque aquilo que foi dado a ela faz muito bem. Então às vezes ela trabalha com um serviço bem simples ali no começo, recebe poucas atribuições, mas ela se destaca. E aí ela vai crescendo, e assim tem que ser a gente em tudo. Tudo. Deus te deu dinheiro, faça multiplicar o seu dinheiro, transborde, ajude pessoas, estude, não fique retendo dinheiro, coloque o dinheiro em circulação para você estudar. Não estou dizendo para você usar de forma imprudente, gastar no shopping com bobagens, comprando coisas que você acha que vai te preencher, mas que daqui a pouco vão te trazer um vazio. Faça um bom uso do seu dinheiro, faça um bom uso dos recursos que Deus te deu, da inteligência que Deus te deu. Se Deus te deu inteligência, ajude uma pessoa que ainda tem dificuldades para aprender. Se Deus te deu alegria, leve alegria para o outro. Se você está alegre, seja alegria para alguém naquele momento. Converse com alguém, leve leveza para alguém. Se você tem conhecimento sobre Deus, fale de Deus para as pessoas que ainda precisam se aprofundar na fé. E assim a gente vai transbordando alegria. Imagine só se todo mundo nesse planeta se comprometer a fazer um pouco daquilo que tem, a multiplicar mais daquilo que já tem, a ensinar alguém que não sabe algo, a levar fé, a levar alegria. O mundo vai se tornar um mundo melhor. A gente fica esperando que o mundo melhore. A gente não tem que esperar que o mundo melhore. Nós é que precisamos transformar o mundo. Cabe a nós transformar o planeta. O planeta vai se transformando à medida em que nós vamos nos transformando, à medida que nós vamos transformando esse lugar num lugar melhor. Deus deu a ferramenta, e é o que eu digo. Deus, ele te deu sementes e ele te deu a terra. Mas ele não vai fazer um plantio por você. Cabe a você plantar, cabe a você fazer o cultivo daquela terra, preparar a terra, plantar. E aí, a parte de Deus é com Deus. A parte da chuva é ele que faz. Você não controla se vai chover ou se não vai chover. Mas você faz a sua parte. E deixe que Deus faça a parte dele. Então, vamos encerrar aqui, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos deu, por todas as oportunidades. Olhe para a sua vida e agradeça a Deus por tudo que Ele te deu de bom e que você pode transbordar, que você pode levar para outras pessoas, para deixar a vida dessas pessoas ainda melhor, de forma que você seja um médico, como Jesus disse aqui, porque
O mundo ainda tem muitos doentes, o mundo precisa de pessoas. E eu não digo doenças físicas somente, eu digo doenças de vários tipos, inclusive as emocionais, as espirituais. E que a gente seja luz, que a gente leve a luz para onde a gente for, a exemplo do que Jesus veio fazer. Eu agradeço se você chegou até aqui, clique no gostei para esse vídeo ser espalhado para mais pessoas, inscreva-se no canal e eu te convido a você a brilhar a sua luz, como Jesus disse. Jesus disse numa frase, ele disse, brilhe a sua luz. Então seja você a luz no mundo, brilhe